Quando pensamos na Cruz de Ferro, a imagem que vem à mente é a de generais, soldados endurecidos e batalhas sangrentas, símbolos de um regime em colapso. Mas poucos sabem que, em meio ao caos de 1945, mulheres também conquistaram essa condecoração em pleno combate. Enfermeiras que atravessaram campos minados para salvar vidas, telefonistas que mantiveram comunicações vitais sob bombardeios, e até mulheres que pegaram em armas e lutaram diretamente contra o Exército Vermelho, desafiando não apenas o inimigo, mas também as próprias regras do Reich. No vídeo de hoje, você vai descobrir algumas dessas histórias impressionantes. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O símbolo da guerra, o que era a Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro, um nome que atravessa séculos, carregando lendas, memórias e o peso de batalhas sangrentas. Mais do que uma simples medalha, ela se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis da história militar, evocando tanto a coragem diante do impossível, quanto as sombras deixadas por cada conflito em que esteve presente. Para alguns, é lembrança de honra e sacrifício. Para outros, uma marca indissociável de regimes que devastaram o mundo. Sua origem remonta a 1813, em plena luta contra Napoleão Bonaparte. O Reino da Prússia, cercado por inimigos, criou a condecoração não para a aristocracia ou nobres de sangue azul, mas para reconhecer soldados comuns que arriscavam a vida na linha de frente. Era uma proposta ousada para a época, quase revolucionária. O design também refletia esse espírito. Ferro negro emoldurado por prata, simples e austero, transmitindo a ideia de que a verdadeira grandeza estava no sacrifício, não no luxo. Cada cruz concedida era um fragmento de batalha transformado em símbolo. Ao longo do século XIX, a condecoração voltaria a aparecer nas guerras contra a Dinamarca, Áustria e França, consolidando-se como a mais alta distinção prussiana. A cada conflito, reforçava-se o elo entre gerações de combatentes que viam naquela cruz simples a confirmação de feitos dignos de memória. Mais de 100 anos depois, em 1939, Adolf Hitler compreendeu o poder desse símbolo e o reativou para a nova guerra que arrastava o mundo. Todas as medalhas traziam gravado o ano 1939, ligando cada ato de bravura não apenas à Alemanha, mas ao conflito iniciado pelo regime nazista. Os níveis da condecoração refletiam diferentes graus de feitos militares. A Cruz de Ferro de 2 da classe era a mais comum, com milhões distribuídas. Usada oficialmente em fita no pescoço, no cotidiano aparecia discretamente no segundo botão do uniforme, sinal silencioso de coragem. Acima dela estava a Cruz de Ferro de Umira classe, mais rara e visível. Presa ao peito, cerca de 300 mil foram entregues, entre elas a 2 mulheres, algo extraordinário em um regime que via o combate como domínio exclusivo dos homens. No topo, a Cruz de Cavaleiro, concedida pouco mais de 7.000 vezes, pendurada no pescoço como símbolo máximo da bravura militar alemã, comparável à Medalha de Honra americana ou à Victoria Cross britânica. E, ao contrário do que muitos acreditam, essas condecorações não foram exclusividade dos homens. As mulheres condecoradas, ao longo da guerra, cerca de 500 mil mulheres serviram nas forças armadas alemãs. À primeira vista, esse número impressiona, mas a realidade de sua atuação estava limitada por fronteiras ideológicas rígidas. O regime nazista acreditava firmemente que o combate era um território masculino, um espaço de honra e sacrifício reservado apenas aos homens. Assim, o papel designado às mulheres orbitava sempre à retaguarda. A grande maioria atuava como enfermeiras, cuidando de feridos em hospitais de campanha, como telefonistas e secretárias, responsáveis por manter comunicações e registros em meio ao caos, ou como escriturárias em quartéis, lidando com papéis que sustentavam a engrenagem administrativa da guerra. Muitas foram também incorporadas às unidades de artilharia antiaérea, desempenhando funções de apoio operando radares, manuseando instrumentos de cálculo balístico, transportando caixas de munição que alimentavam as temidas baterias de Flak. Embora próximas do front, ainda eram mantidas, na visão oficial, à margem do verdadeiro combate. Essa postura refletia a ideologia do Reich, que pregava que a mulher deveria ser antes de tudo mãe e guardiã do lar, e não combatente. Era um contraste gritante quando comparado ao Exército Vermelho, que organizou regimentos inteiros de atiradoras de elite, pilotos de caça, artilheiras e até mesmo tripulações de bombardeiros noturnos, como as lendárias Bruxas da Noite. Também britânicos e americanos, embora em menor escala, abriram mais espaço.
mulheres pilotavam aeronaves em funções não combativas, transportando caças e bombardeiros de fábrica à base, além de servirem em unidades de defesa aérea e inteligência. Na Alemanha, entretanto, o dogma ideológico se manteve quase inabalável até os últimos meses da guerra. Foi apenas em 1945, quando o colapso do Terceiro Reich se tornou inevitável, que essas barreiras começaram a ruir. O avanço avassalador do Exército Vermelho sobre o território alemão espalhava o pânico. Milhões de soldados, civis e refugiados eram lançados no caos, empurrados cada vez mais para dentro de uma Alemanha que encolhia dia após dia. A cada semana, novas cidades eram engolidas pelas chamas, enquanto a máquina de guerra nazista, outrora tão temida, se desfazia em pedaços. Na tentativa desesperada de prolongar a resistência, Hitler recorreu a medidas extremas. Lançou na linha de frente adolescentes mal treinados da juventude hitlerista e idosos do Volkssturm, a milícia popular improvisada às pressas e armada de maneira precária. Foi nesse cenário apocalíptico, em meio a escombros fumegantes e frentes que se dissolviam, que algumas mulheres também foram arrastadas para o combate direto. E foi apenas nesses meses finais, em meio ao desespero e à destruição, que cerca de 40 mulheres alemãs receberam a Cruz de Ferro, e não por serviços médicos ou tarefas de apoio, mas por atos de combate real, enfrentando o inimigo em trincheiras, artilharias e ruínas em chamas. Todas, sem exceção, foram entregues na frente oriental, onde a guerra atingiu seu grau máximo de brutalidade e onde cada ato de resistência parecia, ao mesmo tempo, heroico e inútil diante do colapso inevitável do Reich. Conheceremos mais sobre algumas dessas mulheres a seguir. O Inferno da Guerra, Erna Hirsekorn Fürstenberg, abril de 1945. Naquele cenário de ruína e desespero, a linha que separava civis de soldados desaparecia. O ar estava impregnado de fumaça, o barulho distante da artilharia soviética se misturava aos gritos de retirada e ao medo constante de que o próximo minuto fosse o último. Nesse palco sombrio, surgiu a figura improvável de Erna Hirsekorn. Oficialmente, ela não passava de uma simples operadora de rádio, treinada para transmitir mensagens entre unidades e manter comunicações vivas em meio ao caos. Seu papel deveria ser restrito, invisível, distante do campo de batalha. Mas na frente oriental de 1945, o que era oficial já não tinha importância. Quando soube que uma pequena vila estratégica, crucial para retardar o avanço inimigo, havia sido abandonada às pressas, ela tomou uma decisão que pareceria insana em qualquer outro momento. Sem ordens superiores, sem patente militar, guiada apenas pela convicção de que aquela posição não poderia cair, ela armou-se com um fuzil e decidiu agir. Erna não estava sozinha. Em meio à debandada, conseguiu reunir às pressas um punhado de adolescentes da juventude hitlerista. Garotos, com uniformes grandes demais para seus corpos, carregando rifles quase mais pesados do que eles próprios, e alguns armados com os temidos Panzerfausts, armas portáteis de destruição projetadas para deter tanques soviéticos. Eram jovens, quase crianças, mas decidiram segui-la não por obediência cega à disciplina militar, mas porque viram nela algo que lhes faltava, a certeza de que resistir ainda era possível. A cena que se desenhou em seguida era surreal. Uma jovem civil transformada em comandante improvisada, conduzindo meninos contra soldados veteranos do Exército Vermelho, endurecidos por anos de combate brutal. E, no entanto, Erna mostrou uma calma surpreendente, quase sobrenatural diante da situação. Organizou defesas rudimentares, marcou posições, colocou os garotos nos pontos mais estratégicos e posicionou as armas antitanque como se fosse uma oficial experiente. Sob fogo intenso, não permaneceu escondida, correu de trincheira em trincheira, encorajando os rapazes, corrigindo suas posições, oferecendo palavras de ânimo em meio ao terror. Quando um deles caía, era ela quem se arrastava para socorrê-lo, arriscando-se entre disparos e explosões. Sua figura, de uniforme simples e rosto marcado pela exaustão, tornou-se o centro da resistência, a força que manteve aquela linha frágil erguida contra a avalanche soviética. O combate não durou dias, na verdade foi breve, mas durou o suficiente para que reforços alemães chegassem e retomassem a posição. Erna, exausta, suja de sangue e barro, havia feito o impensável. Liderara uma defesa que, por algumas horas, deteve um inimigo muito superior. Seu ato poderia ter se perdido nas sombras da guerra, apagado entre tantas derrotas e horrores, mas não passou despercebido. Em 5 de março de 1945, Erna Hirsekorn foi condecorada com a Cruz de Ferro de Dweezera Classe. Tornou-se, assim,
uma das últimas mulheres alemãs a receber a honraria em combate direto. Mas, como já falamos, Anna não foi a única. Hedwig Kurtel-Greifenhagen, 12 de março de 1945. Nos arredores da cidade, a 4ª Bateria de Flak pesada da Luftwaffe aguardava o avanço soviético. Era uma posição desesperada, mas de importância estratégica. Se cedesse, a estrada aberta permitiria que os blindados do Exército Vermelho avançassem quase sem resistência rumo ao coração da Pomerânia. As defesas estavam reduzidas a poucos homens, máquinas fatigadas e a obstinação de retardar o inevitável. As armas que sustentavam aquela linha eram os temidos canhões de 88 mm, símbolos da guerra alemã. Tinham reputação quase lendária, capazes de abater aeronaves a milhares de metros de altitude e, no solo, de transformar um tanque em uma carcaça ardente com um único disparo certeiro. O rugido dessas peças era assustador. Para os soviéticos, significava um aviso de que a travessia seria custosa. Para os alemães, a última esperança de deter a avalanche inimiga, mesmo que por algumas horas. Entre os auxiliares da unidade estava Hedwig Kurtel, esposa de um dos artilheiros. Oficialmente, não passava de uma ajudante da Luftwaffe, destinada a tarefas de retaguarda. Não era combatente, nem havia sido treinada para suportar o choque brutal do fronte. Poderia ter ficado para trás, em relativa segurança, aguardando notícias ou cuidando dos sobreviventes. Mas, quando os primeiros T-34 surgiram no horizonte e a posição foi engolida pelo fogo cerrado, Hedwig fez sua escolha. Montou em sua bicicleta e, sem hesitar, correu para o front. O estrondo ensurdecedor dos 88 mm, o cheiro de pólvora e o estilhaçar de árvores atingidas pelo fogo inimigo a cercaram assim que chegou. Em meio à confusão, enquanto homens tombavam um após o outro, ela se atirou à tarefa mais urgente: salvar vidas. Arrastou soldados feridos para abrigos improvisados, limpou sangue e poeira de seus rostos, estancou hemorragias como podia. E, quando já não havia mais feridos imediatos para socorrer, assumiu outra função ainda mais perigosa. Os pesados projéteis de 88 mm blocos de aço, que exigiam força e firmeza, passaram a ser erguidos por suas próprias mãos. Sob fogo contínuo, Hedwig os carregava até as peças, garantindo que os artilheiros nunca ficassem sem munição. O esforço era sobre-humano. O peso esmagava seus braços, o calor e o fedor de pólvora queimavam os pulmões, mas ela seguia, indo e voltando. Por horas, manteve essa rotina suicida. Seu sacrifício não foi em vão. Graças à cadência ininterrupta dos disparos, os canhões devastaram a ofensiva inimiga. 9 tanques soviéticos foram destruídos, em questão de horas 7 pelos 88 mm e 2 abatidos por Panzerfausts, empunhados pelos últimos defensores. A linha alemã resistiu mais tempo do que o esperado, e esse tempo significou a sobrevivência de dezenas de soldados. Mesmo quando estilhaços a atingiram, Hedwig recusou-se a abandonar a posição de imediato. Continuou entregando munição, manchada de sangue, até que seu corpo não permitiu mais e foi finalmente evacuada para um hospital de campanha. Por esse feito extraordinário, foi condecorada com a Cruz de Ferro de 2 da classe e recebeu a insígnia de ferimento em preto. Um reconhecimento raro, quase inédito, para uma mulher em combate direto na Alemanha nazista. Seu nome, porém, não entrou nos grandes livros da história, sufocado pelo colapso do Reich e pelo peso de crimes muito maiores que marcaram aquele regime. Ainda assim, sua ação foi um daqueles lampejos de coragem individual que sobreviveram ao esquecimento. O que você está achando do vídeo? Calma, já vamos dar sequência. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, combinado? Apoie nosso trabalho comentando "Quero mais histórias". Assim você mostra que nossos vídeos são importantes e ainda ajuda a levar essas histórias a mais pessoas. Tudo pronto? Então vamos continuar. Os registros da tragédia. Histórias apagadas, abril de 1945. O Reich estava em seus estertores. Berlim já não era a capital orgulhosa do Império Nazista, mas um cemitério de pedra e aço, um campo de ruínas fumegantes onde a vida resistia apenas por teimosia. As ruas eram labirintos de escombros, cheios de mortos e poucos vivos. Crianças famintas reviravam tijolos em busca de comida, mulheres cavavam abrigos nos porões e civis exaustos abriam trincheiras ao lado de soldados derrotados. A artilharia soviética ecoava sem descanso, misturada ao pranto dos famintos, enquanto os céus noturnos ardiam em clarões de fogo. O cerco apertava. Berlim, Breslau,
Königsberg, nomes que antes evocavam poder, tornaram-se símbolos de resistência desesperada. Foi nesse cenário que algumas das últimas cruzes de ferro foram concedidas, não em paradas militares, mas em hospitais subterrâneos iluminados por lanternas, em postos de rádio destruídos ou em trincheiras cobertas de sangue e lama, onde cada hora de vida já era uma vitória frágil. Os registros desse período são fragmentados, mas ainda revelam lampejos de coragem. Em Königsberg, uma enfermeira cruzou 6 vezes um campo minado para resgatar soldados feridos, desafiando a morte a cada passo. Em outro ponto, uma telefonista manteve em funcionamento uma central bombardeada por 5 dias, permitindo que unidades isoladas resistissem por mais tempo. Essas mulheres não lutavam por Hitler, nem pelo Reich em ruínas. Seus atos não carregavam ideologia, mas a solidariedade humana em sua forma mais crua. Ajudar companheiros, salvar desconhecidos, resistir ao fim do mundo. O heroísmo delas não tinha partido nem nacionalidade, era instinto diante do abismo. Depois veio o silêncio. A Alemanha derrotada não quis lembrar. Os aliados temeram reconhecer qualquer bravura no inimigo, e as próprias protagonistas calaram, sufocadas pela vergonha coletiva. Muitas desapareceram sem deixar rastros, levando consigo histórias quase esquecidas. O símbolo Roge. Hoje, a Cruz de Ferro ainda existe, mas sob uma nova forma e com um significado completamente diferente. Renomeada como Cruz de Honra da Bundeswehr, ela já não é concedida em meio ao colapso de um império, mas entregue a soldados alemães que atuam em missões de paz, operações internacionais de segurança e ações de ajuda humanitária. Em lugares como Mali, no Afeganistão, ou em operações de resgate após desastres naturais, a condecoração deixou de simbolizar apenas feitos em combate e passou a representar sacrifício em prol da preservação da vida. A mesma insígnia agora brilha nos uniformes de militares que constroem pontes em territórios devastados, evacuam civis ameaçados por conflitos e protegem populações indefesas contra a violência e a fome. É uma transformação que parece quase irônica. A medalha que antes esteve associada a campos de batalha devastados e ao imaginário de um regime belicista, tornou-se hoje símbolo de contenção, disciplina e serviço ao próximo. Mas talvez não haja ironia nisso, e sim um acerto histórico, uma espécie de reconciliação silenciosa com o passado. O ferro que outrora celebrava destruição e conquista, passou a carregar o peso da reconstrução, convertendo-se em testemunha de um país que, após mergulhar na escuridão, decidiu redefinir sua identidade por meio do compromisso com a paz e com a responsabilidade coletiva. Porque, no fundo, o que Erna Hedwig e tantas outras mulheres fizeram em 1945 não foi lutar por glória pessoal ou sustentar uma ideologia moribunda. Seus gestos nasceram da urgência de servir a outros seres humanos no instante mais sombrio, quando tudo ao redor se despedaçava. Foram atos que não dependiam de bandeiras ou ordens superiores, mas de escolhas individuais diante do colapso de uma era. É essa linha invisível que conecta passado e presente. A ideia de que coragem não pertence a nações, governos ou regimes, mas sim às decisões solitárias de quem resolve enfrentar o impossível para proteger alguém mais vulnerável. A lição que sobrevive e que a própria Cruz de Honra hoje parece carregar é simples e poderosa. Heroísmo não é uma herança transmitida, nem um privilégio de poucos, mas uma escolha. Uma escolha que pode ser silenciosa ou grandiosa, visível ou esquecida, mas que sempre nasce da mesma fonte, a capacidade de reconhecer no outro a humanidade que também existe em nós. Ontem, como hoje, esse é o verdadeiro valor que atravessa o tempo e que, cedo ou tarde, pode se apresentar diante de qualquer um de nós. Impressionante a história dessas mulheres, não é mesmo? Você já tinha ouvido falar sobre a participação delas no final da guerra e sobre elas terem recebido a Cruz de Ferro? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Antes de encerrarmos, confira se está inscrito no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Mas não saia ainda. Tem outra produção incrível esperando por você. É só clicar no card que está aparecendo na sua tela e assistir. Te vejo lá.